Olá, meus alunos e minhas alunas, amigos e amigas, orientandos e orientandas do Projeto Integrador 2020, primeiro semestre. Acabei de fazer a leitura dos trabalhos que vocês me encaminharam e vou fazer aqui algumas observações gerais. Cada dupla, e no caso de um trio que nós temos, enfim, cada grupo faz uma autoavaliação a partir do comentário geral que eu vou fazer, tá ok? Primeira observação. Eu fiquei um pouco preocupado e tenho insistido nisso, me perdoem por estar sendo insistente, com relação à leitura e à compreensão das orientações passadas a vocês através do canal chamado Google Classroom. Eu, inclusive, fiquei meio tenso com isso e pedi outras pessoas, 3 pessoas na verdade, um professor e um aluno de um outro lugar que eu trabalho e a minha esposa para fazer uma leitura das orientações, porque eu fiquei realmente fazendo uma autocrítica. Será que as orientações não estão claras? Será que o texto escrito não está falando por si? E confesso que, a não ser que tenha sido para me agradar, imagino que não, porque quando falaram do que entenderam aquilo que eu realmente estava prevendo que o texto falasse, né? Então eu fico com a impressão de que nem todos, me desculpem a franqueza, fizeram uma leitura atenta, se dedicaram a compreender as orientações que foram passadas. Nós temos 3 referenciais de orientações para essa primeira e segunda etapas do trabalho. Primeiro, as orientações gerais sobre o trabalho que eu coloquei no grupo do primeiro período, antes de sair de quarentena, e repeti essas orientações no nosso grupo do Google Classroom. Orientações gerais sobre o projeto integrador. Depois, orientações específicas para o nosso grupo, onde eu fiz a apresentação de 3 etapas de trabalho. Uma primeira etapa, uma pesquisa geral sobre a ideia de teoria do agir comunicativo, sobre a ideia do que são conflitos individuais e coletivos. Reconheço que quando a gente fala em conflitos individuais e coletivos, a maior parte das pesquisas no Google nos encaminham para questões de natureza trabalhista, que é onde essa ideia de conflito individual e coletivo aparece de modo mais institucionalizado. Mas eu quero esclarecer que toda vez que nós temos algum tipo de conflito apresentado ao Poder Judiciário e esse conflito envolve partes, envolve pessoas particulares discutindo questões que são pertinentes a interesses dessas pessoas, nós estamos diante de conflitos particulares, individuais. Todas as vezes que ao Poder Judiciário são apresentadas demandas e nessas demandas os interesses, os direitos pleiteados pertencem a uma coletividade ou uma transindividualidade, ou enfim, pertence a um grupo, a um coletivo, nós podemos pensar na existência aí de conflitos de coletividade. Então era entender um pouco isso. Eu confesso que essa ideia, pelo menos nos textos de vocês, essa ideia não ficou suficientemente clara. Até porque eu vi que vários apenas recortaram trechos da internet e colocaram no trabalho. Gente, não se pode fazer trabalho acadêmico assim. Isso é coisa que a gente fazia no ensino fundamental, no ensino médio no máximo. A gente tem que ler, construir a própria interpretação e passar para o papel com as nossas palavras. Teve um grupo que colocou uma centena de citações aqui, exagerei, né? Uma lista enorme de citações de referências que é totalmente incompatível com aquilo que está no próprio texto do grupo. Então, a primeira etapa do trabalho era isso, fazer uma pesquisa geral. A ideia é, será que quando o Poder Judiciário recebe esses conflitos, ele recebe as demandas, as lides, a teoria de Habermas pode ajudar na solução desses conflitos? Será que a teoria de Habermas pode contribuir para que o Poder Judiciário
intervenha de modo mais produtivo nesse contexto de jurisdição, onde o Poder Judiciário é chamado para dizer o direito. Essa é a questão da nossa primeira etapa. A segunda etapa do trabalho consistia na leitura de um artigo. O artigo é de uma desembargadora do Tribunal do Rio Grande do Sul, chamada Genaceia da Silva Alberton. Esse artigo está lá na Google Classroom, está escrito assim, artigo para resumo. Eu não vi, na maior parte dos grupos, esse resumo feito. Alguns fizeram, mas eu não vi um resumo. Alguns parece que fizeram lá uma espécie de uma pequena ementa do resumo que não traduz a ideia ou as ideias centrais do artigo. Então, o que vocês deveriam ter feito até dia 6? Essa pesquisa geral na internet sobre a teoria do agir comunicativo, que tem a ver com o nosso tema, né? Sobre a teoria do agir comunicativo e sobre o artigo, o resumo do artigo, para que agora, a partir de hoje, a gente pudesse dar o terceiro passo para a elaboração daquele que é de fato o nosso trabalho no projeto integrador, que é a elaboração de um resumo simples, tá bom? Esses percalços, eles são bastante comuns, eles fazem parte da normalidade. Se a gente estivesse convivendo semanalmente, talvez algumas coisas seriam melhor esclarecidas, né, no dia a dia. Então não estou fazendo esse comentário aqui com nenhuma intenção de acusar vocês ou de ser indelicado. O meu papel como orientador é chamar a atenção a partir do que vocês fizeram para aqueles pontos que eu observei terem ficado frágeis, né, naquilo que foi feito até aqui. Eu estou colocando, junto com esse vídeo, mais um roteiro de orientação. Tentei ser até exageradamente claro, coloquei umas coisas coloridas. Você precisa seguir as orientações. Não tem trabalho que dê bom resultado se as orientações do orientador não forem seguidas. E aqui tem uma coisa muito importante que é legal você já ir percebendo no seu dia a dia. Se você segue as orientações e o trabalho não fica bom, a responsabilidade é compartilhada. O seu orientador é primariamente responsável pela qualidade ruim do trabalho, se for o caso. Agora, se você tem orientações e não lê, não segue as orientações, a responsabilidade pela qualidade do trabalho recai mais sobre você ou recai sobre você. Não estou querendo ser grosso, mas estou querendo ser franco, tá bom? Então, siga as orientações que eu estou colocando no vídeo, siga as orientações que eu estou colocando por escrito junto com o vídeo no Google Classroom. Que orientações são essas? Vocês devem elaborar agora um resumo simples. O que é esse resumo simples? Junto com esse mesmo post, tem um modelo de resumo simples que também já havia sido postado lá na turma do primeiro período, que também já havia sido postado aqui no grupo de orientação específica, que eu estou pela terceira vez repostando para vocês um modelo em Word para você baixar no seu computador e fazer ali o trabalho. Trata-se de um trabalho desse tamanho aqui, ó. Olha o tamanho do trabalho que você vai me entregar. É menos de uma página. Todos os critérios que estão colocados nas orientações obrigatoriamente precisam ser respeitados, sob pena de eu devolver o trabalho sem que ele tenha sido concluído. Que critérios? O número de caracteres para cada parte, os elementos que são obrigatórios dentro do resumo. Então, o resumo tem que ter o título, tem que ter o nome dos autores, tem que ter palavra-chave, introdução, objetivo, metodologia, resultado e conclusão. Eu explico nas orientações cada um desses pontos. Você precisa ler e
colocar em prática essas orientações. Claro, se tiver problema, tiver dúvida, claro que você deve e pode contar comigo. Eu sou o seu orientador e não me furto de modo algum a essa responsabilidade. Para que não haja dúvida, no final das orientações por escrito, eu coloco um passo a passo, 4 passos. Passo número 1, baixar o arquivo modelo do resumo simples na Google Classroom em seu computador. Vou acrescentar aqui, em seu computador. Segundo, escrever o resumo respeitando todas as regras exigidas para o resumo simples. Terceira, no resumo simples, há uma parte chamada resultados. Nesta parte, serão apresentados os principais pontos da pesquisa. Se a sua pesquisa precisar ser melhorada, por exemplo, eu não li ainda o artigo da professora Genaceia da Silva Alberton, então tem que ler. Nessa parte dos resultados, precisa ficar claro o seguinte: com o que a teoria do agir comunicativo de Habermas pode ajudar na solução dos conflitos apresentados ao Poder Judiciário, que é a grande contribuição que nós queremos dar para o Seminário Integrador. De que modo a teoria do Habermas pode interferir, contribuir com o trabalho do Poder Judiciário, que é o fundamento teórico do nosso trabalho, entende? É a parte mais consistente do nosso trabalho acadêmico. 4º passo do trabalho, fazer a revisão do texto, conferir se o número de caracteres foi respeitado, conferir se todas as partes todas as partes do modelo estão presentes no texto e encaminhar ao e-mail joseluciano@fadivale.edu.br até o dia 15 de maio de 2020. Portanto, até a sexta-feira que vem, porque no sábado pela manhã eu vou fazer a correção como estou fazendo hoje. É o horário que eu estou separando na agenda para atendimento dessa questão, para resolver essas questões aí do projeto integrador, ok? Portanto, meus amigos e minhas amigas, esse vídeo ficou um pouco longo, era preciso, porque precisava esclarecer essas questões. Eu passo a bola para vocês, para que vocês continuem aí o trabalho. Eu vou pedir de novo, vou encerrar com isso. Se você ainda não leu as orientações gerais para o trabalho integrador, se você ainda não leu as orientações específicas para o nosso grupo, se você ainda não leu o artigo da desembargadora Alberton, antes de fazer qualquer outra coisa, leia isso tudo. Gente, não tem como produzir alguma coisa de qualidade sem entender com clareza o que nós estamos fazendo e sem leitura de conteúdo. A leitura é a matéria-prima da qual nós nos valemos para produzir alguma coisa. Se eu pedir a você assim, faça por favor doce de leite para mim, aí você pode me dizer, professor, mas eu não tenho na minha casa nem leite e nem açúcar. Você pode me trazer os ingredientes, a matéria-prima, o leite e o açúcar? E eu entrego para você a matéria-prima e você pode me trazer alguma coisa saborosa, um doce de leite gostoso, a boca até encheu d'água, porque você tinha a matéria-prima para fazer o produto. A matéria-prima para nós produzirmos o nosso resumo simples é o conteúdo que nós lemos, são as informações sobre o que precisamos e devemos fazer. Sem isso, a gente não consegue produzir doce de leite. Se você for fazer doce de leite na sua casa sem açúcar e sem o leite, usando água, por exemplo, usando, qualquer outro líquido, você não vai produzir o que você precisa porque faltaram os ingredientes, faltou a matéria-prima. A nossa matéria-prima é a leitura dos conteúdos e das informações que nos direcionam para aquilo que nós estamos precisando fazer. Ok? Espero ter
ter sido bastante claro. Por favor, em nenhum momento essa minha fala, às vezes eu falo assim meio incisivo, né? Em nenhum momento a minha fala pretende ser qualquer ato de deselegância. Eu quero orientar você da melhor forma possível. Você merece uma orientação séria, honesta, responsável, porque o que nós não fizermos bem feito agora vai ficar deficitário. Então, eu não podia deixar de fazer essas observações que decorrem da minha percepção do que eu recebi de vocês, tá bom? Eu continuo à disposição, desejo que vocês trabalhem bem aí, que vocês cumpram bem aquilo que precisam cumprir. Tem uma dupla que ainda não me mandou a primeira etapa do trabalho, isso implica em perda de pontos, né? É importante que isso fique claro, mas eu estou aguardando ainda que me enviem e que cumpram o próximo prazo nosso, que é dia 15 de maio, sexta-feira que vem, ok? Essa última etapa é super simples, bom trabalho, um abraço de longe, né, para não pegar coronavírus, e a gente se vê por aí. Fique bem. Tchau, tchau.